podemos começar o dia de hoje, né? Já começamos, claro, com essa declaração maravilhosa, mas hoje é um dia bem importante, queridos, assim, não que os demais não tenham sido, né? E que os próximos também não sejam, mas hoje é mesmo a continuidade daquilo que viemos falando e veja como é maravilhoso nós conhecermos o Espírito Santo. Essa tem sido a nossa temática, a nossa busca desde segunda-feira. Conhecer o Espírito Santo, conhecer a pessoa do Espírito Santo. E temos caminhado sobre isso, aberto os nossos corações e as nossas mentes para conhecer mesmo e saber quem é o Espírito Santo, como ele se move, né, e as características, a personalidade do Espírito Santo. É mesmo importante conhecermos isso e foi o que estudamos até aqui. Ontem falamos de uma parte que eu considero uma parte divisora de águas, né, nessa caminhada que temos desenvolvido de mergulhar mais profundo no Espírito, que foi descobrir mesmo, né, saber pela palavra que Jesus enviou o Espírito Santo. Na verdade, Deus enviou o Espírito Santo, né, a pedido de Jesus, é isso que está escrito, mas que existe aí um propósito nisso, né? Não é apenas um revestimento de poder, né? Me permito usar essa expressão apenas, pelo amor de Deus. Não é somente um revestimento de poder que através do Espírito lá em Pentecostes aconteceu para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Não é somente isso, mas o Espírito Santo ele foi enviado por Deus com um propósito. Nós falamos sobre isso ontem, a palavra paracletos, né? E a divisão dessa palavra, que é a primeira parte é para e a segunda kaleo, e as duas juntas formam paracletos, ajudador, consolador. E nós vimos que a palavra kaleo, né, a segunda parte de paracletos, kaleo, ela significa chamado, convocação, propósito, né? E da mesma forma que Deus nos chama, a todos nós que nascemos de novo, Deus nos confere um chamado, um propósito, uma convocação, um kaleo. Deus também deu ao Espírito Santo esse chamado, esse propósito, essa convocação e um trabalho mesmo, né? Deus nos chama para um trabalho, Deus chamou o Espírito Santo para trabalhar também. E o trabalho do Espírito Santo, o kaleo do Espírito Santo, é nos ajudar a fazer o nosso kaleo, né? A fazer o nosso trabalho, a nossa convocação e propósito. Então, uma vez que descobrimos isso, né, sabemos disso hoje, uma vez que essa consciência de que o Espírito Santo ele está dentro de nós o tempo todo, e na verdade a promessa de Jesus é que para sempre vai ser assim, e há um propósito, né, do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, a própria essência do poder de Deus e da sabedoria de Deus está dentro de nós, o Espírito de Jesus Cristo, os três são um mesmo, né? Então tudo começa a fazer mais sentido e você e eu começamos a descobrir que realmente nós temos uma parceria que ela é formidável, ela é fantástica, nós não estamos sozinhos, nós nunca estaremos sozinhos, nem mesmo para dar um passo, nós podemos contar mesmo com a presença do Espírito Santo, com a instrução que vem dele, a palavra, né, a inspiração que vem do Espírito Santo para que nós não erremos o alvo. É possível andarmos sem errar o alvo desde que andemos diária e constantemente em comunhão com o Espírito Santo, em oração, em leitura e meditação da palavra e em conhecimento mesmo da pessoa de Jesus, né, através daquilo que está escrito. Então, desenvolver esse relacionamento é o que temos, né, feito desde segunda-feira. Então, eu quero te inspirar mesmo a ir lá, né, nas nossas lives anteriores, estão todas elas no YouTube, Verbo Goiânia. Então, aproveita para pegar desde segunda-feira essa série e ir mergulhando, né, para que nesse fim de semana você já possa colocar tudo em dia, se for o caso, e na segunda-feira nós vamos dar continuidade. Mas hoje é um dia muito, muito, muito especial. Eu estou bem entusiasmado com aquilo que vamos perceber hoje, porque desde até ontem, né, nós descobrimos um pouco mais sobre o Espírito Santo, a pessoa dele e o propósito, né, o kaleo do Espírito Santo. Agora hoje nós vamos perceber e a partir de hoje nós vamos entender como é o funcionamento desse trabalho. Né? Uma vez que entendemos que o Espírito Santo tem esse trabalho de nos ajudar no nosso trabalho, então como é essa justa cooperação de ambas as partes? Né? Qual é a parte do Espírito Santo no que diz respeito ao propósito dele, ao trabalho dele, de nos orientar, né, na nossa vida cristã?
Então existem coisas práticas mesmo, e a Bíblia fala sobre o ministério do Espírito Santo. Eu quero te contextualizar isso, nós vamos começar hoje e vamos terminar na próxima sexta-feira, ou até a próxima sexta-feira, nós vamos falar exatamente sobre o trabalho do Espírito Santo em nós e através de nós. E é mesmo importante você e eu sabermos disso. Veja, no Evangelho de João, eu quero te inspirar a ler esse fim de semana todo o Evangelho de João, mas especialmente, né, pela temática nossa aqui, os capítulos, do capítulo 13 ao capítulo 17. Né? Pode ler esses capítulos aí, não vai ter nenhum problema. De fato, capítulos 14, 15 e 16 são os específicos, né, em que Jesus ele fala mesmo e ensina, né, acerca do Espírito Santo e desse ministério, do trabalho que o Espírito Santo desenvolve em nós e através de nós. Mas desde o capítulo 13, o final do capítulo 13 até o início do capítulo 17, nós temos aí essas abordagens acerca do Espírito Santo. E Jesus ele para, né, e é interessante percebermos isso nesse evangelho, especificamente de João, está lá escrito, né, narrado, Jesus ele para exatamente momentos antes de ele de ele ir para a parte do sacrifício, né, de ir para a cruz. Então, já ali no final do seu ministério terreno, já nas últimas horas mesmo, antes de ser crucificado, então Jesus ele para um pouco e ele observa a necessidade de poder de ter um encontro, né, uma reunião com os seus discípulos. E veja como isso é interessante, queridos. Eu já ministrei isso aqui algumas vezes na igreja e eu vou voltar um pouco a esse ponto só para te fazer elucidado quanto a isso. Veja como é interessante, quem é pai, quem é mãe aqui já fez viagens, por exemplo, e deixou os filhos, né, sozinhos em casa. Isso não foi a minha realidade, mas como pastor dessa igreja eu já fiz algumas viagens e tive que deixar pessoas responsáveis pela igreja enquanto eu estivesse fora. E é interessante que nessa circunstância nós temos uma preocupação, né? Nós temos um cuidado e nós elevamos um pouco esse cuidado no seguinte sentido. Existem instruções que deixamos para os nossos filhos, para as pessoas que vão ficar responsáveis por aquilo que é a nossa responsabilidade enquanto estivermos fora. E essas instruções elas vão sendo passadas e passadas e passadas, né? Repetidas vezes durante aquele processo da preparação da viagem. Mas é interessante que no dia da viagem, né, ou um dia antes da viagem, existe esse comportamento de nós conferirmos quais são das instruções que já passamos, quais são as mais importantes, né? Quais são aquelas indispensáveis, aquelas que as pessoas que vão ficar não podem esquecer por nada. Elas até podem esquecer eventualmente uma ou outra das que já foram passadas, mas existem aquelas mais importantes que a gente se assegura de que elas precisam ficar bem cravadas na memória daquelas pessoas. Isso eu já fiz aqui algumas vezes, né? Pastor Bruno, Pastor Ladico, em alguns momentos em que eu tive que viajar, olha, vamos fazer assim, né? Cuidado com isso aqui, tal. E é mesmo essa questão de elencar as informações, né, mais importantes. E foi exatamente isso que Jesus fez aqui durante esse período, né, desses capítulos 14, 15, 16, 17 de João. Ele para um pouco, né? Ele está no final da sua jornada terrena. Ele sabe que dali a algumas horas ele vai ser crucificado, todo o processo redentivo vai ser concluído. Então ele para naquele momento o ministério público que ele tinha, né? Ele para de andar pelas cidades, ele para de ministrar para pessoas por um período de tempo. E ele se junta com aqueles discípulos e ele começa a conversar com aqueles discípulos acerca das informações mais importantes. Ele já tinha falado sobre o Espírito Santo antes, ele já vinha compartilhando com os discípulos acerca da pessoa do Espírito Santo, do que aconteceria, né, com a chegada do Espírito Santo, mas ele escolhe esse momento. Um dia antes, né, da sua viagem acontecer, ele elenca as coisas mais importantes que os discípulos jamais poderiam esquecer durante aquele tempo. E aí ele começa a falar especificamente sobre o Espírito Santo. É o assunto mais importante, é o assunto mais indispensável que Jesus encontra para falar nas suas últimas horas antes de ser crucificado, para falar para os discípulos com aquele recado dizendo, olha, não esqueça disso aqui. E aí é sobre essas últimas informações mais importantes que nós vamos falar a partir de hoje até a semana que vem, ok? E começando agora mesmo, Jesus ele se refere ao Espírito Santo em 3 oportunidades pelo menos, capítulos 14, 15 e 16, ele apresenta o Espírito Santo e ele fala um adjetivo acerca do Espírito Santo. Ele diz, olha, quando o Espírito Santo da verdade ele vier, ele os guiará
a toda a verdade. Então, o primeiro ponto que eu quero que nós entendamos hoje, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, que Ele está morando exatamente em você e em mim. Jesus falou que Ele é o Espírito Santo da verdade e que Ele, por causa disso, vai nos guiar em toda a verdade. Veja, não existe a possibilidade, né? O caléu do Espírito Santo, o trabalho dele, o propósito dele é nos guiar, amém? É nos consolar, é nos ajudar. Não existe possibilidade qualquer de o Espírito Santo errar o alvo. Não existe nenhuma possibilidade do Espírito Santo comunicar a você e a mim alguma instrução ou nos inspirar a fazer algo que vai dar errado. Não existe, porque Ele é o Espírito de Deus. A Bíblia diz que Ele perscruta todas as coisas que estão no coração de Deus e essas coisas Ele comunica para o nosso coração. Se nós sabemos, como está registrado lá em Filipenses, não há possibilidade de sombra de variação em Deus. Deus não é mutável, né? Deus não muda, Deus não é mau, Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta, né? Então de Deus não pode vir nada ruim. Então se nós sabemos disso e se sabemos que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, então veja, não há possibilidade de algo ruim vir do Espírito Santo para você e para mim, nem mesmo uma dica, nem mesmo um pensamento, nada errado pode chegar, nada equivocado pode chegar, nada mentiroso pode chegar se vem da parte do Espírito Santo. Então nós precisamos entender, Ele é o Espírito Santo da verdade, que vai nos guiar a toda verdade. E ainda eu acrescento, né? Não que acrescente a Bíblia, mas a Bíblia fala sobre isso, Ele é o Espírito que vai nos guiar em toda a verdade. Né? Então Ele está nos guiando à verdade, ou seja, Ele está nos direcionando a caminharmos para chegarmos na verdade, né? Num propósito, numa verdade que está à nossa frente, numa realidade que está à nossa frente, que é verdadeira em Deus, mas Ele nos faz caminhar até chegarmos àquele lugar em verdade, ou seja, até chegarmos lá, nós vamos caminhar seguros na verdade daquilo que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Então Ele nos guia à verdade em verdade. Amém? Existem coisas que você e eu precisamos mesmo administrar dentro de nós acerca disso, de confiarmos no Senhor, né? E por que eu falo sobre isso hoje? Muitas vezes nós temos um pouco de cuidado, né? Será que eu estou sendo guiado da forma correta? Será que eu estou sendo será que de fato o Espírito Santo está me levando para o lugar correto, né? Será que veja, algumas oportunidades, né? Isso pode acontecer, isso já aconteceu comigo em outras ocasiões, né? Em outras áreas, outros cenários. Mas isso acontece regularmente com qualquer cristão, de às vezes, por exemplo, uma porta de um emprego se abrir, né, e aquela porta parecer tão maravilhosa. E eu faço aqui, por exemplo, eu lembro do testemunho do pastor João Roberto, nosso pastor lá em Campina Grande. Ele, certa vez, ele estava, né, no início do seu ministério, ele estava com essa oportunidade. Ele trabalhava numa empresa, trabalhava numa determinada função, e de repente chegou para ele uma porta que se abriu de uma outra empresa muito maior, com um salário maior, né, com benefícios muito melhores do que aqueles que ele já tinha no trabalho presente, mas no coração dele também existia uma palavra de Deus, de que ele, dali a algum tempo, ele estaria no ministério de tempo integral. Então ele teve que desenvolver ali um tempo de consagração mesmo e esperar do Senhor a direção certa para ele tomar, porque no presente dele existia um trabalho que não era lá grande coisa. Uma porta se abriu de um trabalho que tinha um salário, que tinha benefícios muito maiores, mas no futuro dele, a verdade que existia logo à frente dele era de que ele entraria no tempo integral de ministério e cumpriria então a jornada que Deus tinha para ele. Veja, numa situação como essa, somente a palavra, somente a inspiração do Espírito Santo pode realmente nos conduzir em toda a verdade. E ele disse que um dia ele orou e disse: a primeira informação que eu acordar amanhã vai ser essa que eu vou tomar. E ele testemunha dessa forma. Quando ele acordou, a primeira informação que ele tinha no coração dele, aqui dentro, era: permanece onde você está. A primeira informação que chegou na cabeça dele depois disso foi: você é maluco, você tem que ir para aquele emprego que é muito melhor. Afinal de contas, só pode ter sido Deus que abriu aquela porta. Mas no coração dele, ele percebia paz quando pensava em trabalhar naquele mesmo emprego que ele já estava, e percebia freio
quando ele pensava em ir para aquela nova empresa. E tempos depois, né, ele disse que, nesse mesmo contexto, ele entendeu, se eu tivesse ido para aquela empresa, por mais vantajosa que ela parecesse, eu estaria me filiando a um lugar onde eu poderia ficar lá acomodado por causa do salário, por causa dos benefícios, e acabaria perdendo de ouvir as instruções de Deus para que então eu entrasse no ministério de tempo integral, que era a verdade que ele tinha para mim logo em seguida. Veja que coisa maravilhosa, que testemunho poderoso. Agora, a questão é, como nós vamos caminhar em toda a verdade, para toda a verdade, né? E como vamos desenvolver isso? Só existe uma forma, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo a Palavra de Deus e tendo comunhão com Ele através de oração, através de meditação da Palavra, através desse tempo secreto que nós já falamos anteriormente, o tempo de estar apenas com o Espírito Santo, apenas com Ele e somente com Ele. Então é esse desenvolvimento de um relacionamento que vai nos fazer tão íntimos um do outro, né? E que aquilo que ele falar vai fazer todo sentido para o nosso coração, mesmo que para a nossa cabeça não faça sentido nenhum, pareça uma grande mentira, mas no nosso coração haverá ali um grande testemunho de verdade. Amém, queridos? Isso vai nos fazer entender alguma coisa que é bem interessante, eu quero começar a falar sobre isso agora. O irmão Rick Renner, ele coloca uma parte aqui do livro, na página 70, ele coloca: a inadequação qualifica você para a ajuda do Espírito Santo. E eu quero falar um pouco sobre isso agora, porque é mesmo interessante, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, nós precisamos confiar, né, como eu tenho falado até aqui, no Espírito Santo, uma vez que entendemos que Ele é o nosso ajudador, aquele que vem trabalhar para o nosso bem, né, para nos fazer cumprir a nossa parte. E veja, como cristãos, e é esse o ponto que Rick Renner traz aqui, que eu quero elucidar hoje, como cristãos, nós temos uma missão, uma convocação, independente do chamado ministerial, independente de se pastor, se diácono, se músico, se médico, se empresário, se empregado. O fato é, como filhos de Deus, nós temos uma convocação da parte do Senhor. Ok? Que convocação é essa? Primária, a anunciar o Evangelho. Amém? Jesus morre, ressuscita, fala com os discípulos e ele diz: olha, aguardem, vocês serão as minhas testemunhas, ide, né? E pregar o Evangelho, né? E de fato o que está escrito lá no original é: vão e enquanto estiverem indo, pregam o Evangelho. Então, nós temos uma chamada da parte de Deus. Nós nascemos de novo e enquanto estamos indo nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada com Deus, nessa vida cristã que temos, enquanto estamos indo, precisamos ir pregando a palavra de Deus para todas as pessoas que encontrarmos em nosso lado, em nossa frente, atrás da gente. Então, é uma convocação, é uma comissão de, enquanto estamos indo, devemos pregar. Amém, gente? Só um parênteses aqui, bem rapidinho, com relação a isso, que é um ponto que eu acho maravilhoso. Nós não precisamos esperar ir para algum lugar, né? Veja, eu sou um missionário. Eu sou um missionário até aqui, né? Um missionário dentro do meu próprio país. Eu sou de Campina Grande e fui levado pelo Senhor para Belo Horizonte e hoje estou em Goiânia, há cerca de 9 anos aqui em Goiânia. Então eu tenho feito missões durante esse período junto com a minha esposa e temos coisas da parte de Deus para o nosso futuro. Então somos missionários, amém? Estamos cumprindo essa trajetória de missionários. Agora, não é preciso esperar sair do seu lugar, né? Você que está aqui em Goiânia, por exemplo, que mora em Goiânia, que é de Goiânia, você não precisa esperar ser lançado para um país ou para um outro estado ou para outra cidade, para que então comece a fazer missões, para que então comece a pregar o Evangelho e para que então veja o cumprimento de ir fazer discípulos. Na verdade, o que sai da boca de Jesus quando ele diz ide, a palavra original é vão e enquanto estiverem indo, ou seja, dê o primeiro passo e enquanto vocês estiverem no caminho, na jornada para chegar no lugar onde Deus tem para vocês, seja África, seja Ásia, seja Brasília, seja Inhumas, seja Papua Nova Guiné, aonde quer que vocês estejam ou tenham que chegar da parte de Deus, mas até chegarem lá, nesse caminho, indo para lá, preguem o Evangelho, façam discípulos. Amém, gente? Então nós temos uma comissão da parte de Deus que é levar o Evangelho, pregar a palavra de Deus para qualquer pessoa que esteja ao nosso lado,
ao nosso redor, em todas as áreas, em todas as épocas da nossa vida. Tudo bem? Fechar o parênteses aqui. Agora, precisamos mesmo contar com a inspiração e com o poder do Espírito Santo, o trabalho que ele vem realizar para nos ajudar a fazer esse trabalho nosso de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho. Veja que quem faz isso, né, a boca por onde sai o som da pregação do Evangelho é a minha e a sua. Amém? Nós abrimos a boca e a palavra sai. Abrimos a boca e é a nossa voz que é ouvida pelas pessoas que estão ao nosso redor. É a nossa voz que carrega esperança, que carrega paz, que carrega cura, que carrega salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, se fizermos isso sozinhos, então vamos correr o risco de fazer isso de forma muito mental e talvez nos valendo de alguns métodos, né? Nada contra os métodos, mas depender dos métodos não é a melhor coisa. Nós precisamos, uma vez que compreendemos quem é o Espírito Santo, nós precisamos depender cada vez mais dele para então anunciar o Evangelho. Por que esse texto fala, né, essa parte aqui do livro fala sobre a inadequação qualifica você para a ajuda do Espírito Santo? É interessante nós entendermos, e há uma coisa que a gente aprende, deixa eu só beber um pouquinho de água, gente. Há algo que nós aprendemos no Verbo da Vida, e que eu sempre ouvi nesse ministério, a disponibilidade, né, é melhor do que qualidade. Veja, qualidade é essencial, não é? Nós não podemos ter um grupo de louvor, por exemplo, que não tenha qualificação para cantar e tocar. A qualificação ela precisa existir. Agora, existem pessoas que são muito qualificadas, né, que tecnicamente elas sabem muito, que mentalmente, né, naturalmente elas conhecem muito, mas quando nós vamos precisar da disponibilidade dessas pessoas para poder atuar e operar segundo aquilo que está proposto, elas não têm a disponibilidade. Então tem muito recurso lá dentro guardado, mas tem pouco disponibilidade para desenvolver e compartilhar desses recursos. Você está comigo? Então, e aí onde nós chegamos no consenso. Às vezes é mais, né, é melhor você, em alguns momentos, você tomar mesmo posse da disponibilidade, né, você aproveitar a disponibilidade de alguém e ajudar aquela pessoa a melhorar a sua qualificação, do que você pegar uma pessoa altamente qualificada, mas que ela mesma não se coloca disponível para fazer absolutamente nada, ou às vezes muito pouco. Então é nessa condição de às vezes não nos acharmos qualificados para fazer um trabalho, é aí mesmo onde nós podemos contar com a intervenção e a ajuda do Espírito Santo. Veja, não existiam métodos de evangelismo. Eu quero falar aqui especificamente sobre duas coisas: levar a palavra de Deus, né, ou pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho e impor as mãos sobre os enfermos. Duas coisas que Jesus disse para nós fazermos: falar, testemunhar da vida dele e colocar a mão sobre as pessoas, impor as mãos sobre elas, orar por elas para que elas sejam curadas. Muitas vezes, muitos de nós, e talvez até todos nós, nos encontramos com essa dificuldade de evangelizar, essa dificuldade de proclamar a palavra, de proclamar o Evangelho, de ir e enquanto estivermos indo, né, proclamarmos o Evangelho. Veja, isso é um fato, né? Agora, é um fato até que conhecimento chegue. Quando o conhecimento chega de que nós temos o ajudador, o consolador, né, o próprio Espírito de Jesus Cristo nos ajudando e nos impulsionando e nos instruindo, e confiamos que Ele está fazendo isso de verdade, porque Ele é o Espírito Santo da verdade, Ele não vai nos colocar em uma enrascada, então nós aproveitamos dessa influência do Espírito Santo para poder fazer o nosso trabalho, o nosso caléu, né? E veja, às vezes testemunhar de Jesus, né? Por que nós encontramos muitas pessoas, e às vezes nós somos essas pessoas, que têm dificuldade de falar para outras pessoas que nós somos cristãs e testemunhar de Jesus Cristo para elas? Por que nós temos travamentos no que diz respeito a impor as mãos sobre pessoas para que elas sejam curadas? Muitas vezes temos medo de que aquilo não dê certo, muitas vezes ficamos frustrados porque quando vamos pregar para alguma pessoa, aquela pessoa ou ela fala alguma coisa apontando um defeito nosso, ou ela simplesmente não recebe aquilo, e aí nós começamos a pensar que aquela pessoa não recebeu aquilo, ela não nasceu de novo porque ela
porque nós, né, estamos com algum tipo de problema, ou porque nós estamos em pecado, ou porque erramos o alvo anteontem. E sabe, o diabo mesmo ele encontra ocasiões para poder trazer esses pensamentos maléficos para a nossa cabeça, e isso vai minando a nossa fé e a nossa ousadia no Senhor. Agora, tudo isso acontece se nós realmente deixarmos ou passarmos a evangelizar e a impor as mãos sobre as pessoas apenas, veja, na força do nosso braço, né? Ou simplesmente por métodos que estudamos, e métodos de evangelismo, como eu falei ainda há pouco, nada contra os métodos de evangelismo, mas tem centenas de milhares de métodos de evangelismo criados aí para alcançar pessoas. E veja, se uma pessoa não tem essa disponibilidade de conhecer o Espírito Santo e desfrutar do poder do Espírito Santo para evangelizar, talvez seja melhor que ela pegue realmente um material de treinamento para evangelismo e, né, estude isso e seja e opere segundo isso. Mas o melhor mesmo é nós conhecermos o Espírito Santo, amém? E termos dele as palavras e aproveitarmos dele, né, a influência e o trabalho que ele tem a executar, para que o nosso testemunho seja realmente um testemunho vivo de Cristo, amém? Não um testemunho vivo nosso apenas, no sentido de tem que estar tudo certo conosco. Veja, tem uma disposição no livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, e em Atos, no capítulo 1, versículo 8. Eu vou ler para você, ok? Deixa eu só achar aqui. Em João 15, 26 diz: recebereis poder depois que descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ok? Palavras de Jesus. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Isso Jesus estava falando em João capítulo 15, acerca do que aconteceria lá em Atos capítulo 2. E ele diz, olha, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, descer sobre vocês, então vocês serão munidos de poder. E esse poder vai conferir a vocês a habilidade de serem as minhas testemunhas. Veja, queridos, que até para testemunhar de Jesus Cristo, nós devemos aproveitar e receber do poder do Espírito Santo. É Ele que, através de nós, comunica coisas para as pessoas. Se eu não me engano, em Romanos diz que é o Espírito Santo mesmo quem convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. Veja, não é um papel meu e seu pregar para as pessoas ou testemunhar de Cristo a fim de que elas se convertam através das nossas palavras. Não, nossas palavras levarão salvação para aquela pessoa, por mais que ela não se converta naquele momento. Mas o trabalho de convencer aquela pessoa de que ela precisa de Jesus é do Espírito Santo. Muitas vezes isso vai acontecer enquanto nós estamos pregando mesmo para aquela pessoa. Enquanto estamos evangelizando e testemunhando de Jesus Cristo, o próprio trabalho do Espírito Santo já vai estar em operação ali, aquela pessoa ela pode realmente nascer de novo naquele mesmo momento. Mas ela pode nascer de novo em casa 3 horas depois, 3 anos depois. Mas o que acontece é, nós lançamos a semente, nós lançamos a palavra ela é a semente da salvação. Agora, é o Espírito Santo quem tem o trabalho, né? O nosso trabalho é lançar a palavra, mas o trabalho do Espírito Santo é fazer com que aquela palavra que foi lançada seja degustada por aquela pessoa e então ela nasça de novo. Né? É o Espírito quem convence da justiça, do pecado e do juízo. Não somos nem você, nem eu. Amém? Nós lançamos a palavra, salvação, o amor de Deus. Então Jesus disse, olha, quando o Espírito Santo da verdade vier, descer sobre vós, isso já aconteceu, então vocês serão empoderados para então serem as minhas testemunhas. Veja que para testemunhar de Jesus tem que haver um poder. E esse poder não é nosso, é do Espírito que vem para nós. Amém, queridos? Em Atos, no capítulo 8, deixa eu ver aqui. Perdão, isso é Atos 1:8, ok? Em João 15, 26, de fato, Jesus disse, o Espírito da verdade, que do Pai procede, dará testemunho de mim. Me perdoe só a confusão aqui no endereço, ok? O versículo que eu acabei de citar é Atos 1:8. João 15, 26 diz que o Espírito da verdade, que do Pai procede, dará testemunho de mim. O Espírito Santo tem um trabalho, né? Ele tem um calé, um propósito. Que propósito é esse? Nos ajudar
a fazer a nossa parte, não é? Mas é do Espírito Santo que vem a mensagem, o testemunho de Jesus. Então veja, por que nós muitas vezes travamos quando vamos pregar para pessoas, quando vamos testemunhar para as pessoas? É porque nós olhamos para nós e queremos que de nós saia algo. Não, nós precisamos aproveitar a influência do Espírito Santo que está em nós, mas é do poder dele, é da inspiração dele que vem as palavras acerca de Jesus Cristo. Nós somos salvos, nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, estamos num processo de descobertas em Deus que vão melhorando passo após passo as áreas da nossa vida. Nós não nascemos de novo hoje e simplesmente ficamos maduros e perfeitos e plenos amanhã. Veja, não é assim que funciona. É igual um bebê, ele nasce hoje, mas ele tem uma longa jornada para tornar-se maduro, né? No sentido de ser adulto. Então é mesmo assim espiritualmente. Nós nascemos de novo aqui, mas temos uma caminhada com Deus. E nessa caminhada nós vamos descobrindo oportunidades de amadurecimento, de crescimento, de nos tornarmos adultos em áreas específicas da nossa vida. Agora é certo que quando você e eu formos pregar para pessoas, não estaremos plenamente maduros em todas as áreas. Mas o Espírito Santo, sim, ele é plenamente maduro em tudo, amém? E é dele que vem a mensagem acerca de Jesus Cristo. Então não fique nunca mais preocupado, eu vou pregar, meu Deus, o pastor me chamou para testemunhar acerca de Jesus, para levar a palavra, para bater na porta de alguém e evangelizar alguém. O que eu vou fazer, o que eu vou falar? Você vai falar aquilo que o Espírito Santo te ensinar e te guiar a falar, amém? Impor as mãos sobre as pessoas, por que nós travamos um pouco também? É porque pensamos que o poder para fazer isso vem das nossas mãos. Veja, as nossas mãos, assim como a nossa boca, são as condutoras do poder de Deus, mas não são as fontes do poder de Deus. A sua mão e a minha estão ungidas para que a unção passe por elas e alcance as pessoas. A nossa boca ela é ungida para que a palavra de Deus saia de nós, o poder do Espírito Santo saia através dela, da nossa boca, da nossa voz, e alcance pessoas. Mas a nossa boca, a nossa mão, não são a fonte de onde tudo isso surge. Você está comigo? Isso é um pouco mais fácil de entender, não é? Todo o poder, toda a unção, toda a força, né, para nós fazermos a vontade de Deus vem através do próprio Espírito de Deus. Como isso vai se desenvolver? E aí sim é um ponto nosso, meu e seu, desenvolvermos isso. Comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra de Deus e ousadia para fazer aquilo acontecer. Tem uma parte, deixa eu só... aqui. Rick Renner ele fala o seguinte: a inadequação não é desculpa no reino de Deus. A inadequação simplesmente qualifica você a receber a ajuda do Espírito Santo. Quanto mais cedo você entender que suas fraquezas e inadequações, mais cedo você buscará a ajuda sobrenatural que o Espírito Santo quer lhe dar. Esse reconhecimento leva à próxima revelação. O Espírito Santo precisa se tornar seu fortalecedor e seu guia. Se você ouvir o Espírito Santo, ler a palavra e permitir que o Espírito Santo ocupe seu lugar de direito em sua vida, você descobrirá que ele é o parceiro ideal ao seu lado. Amém, gente? Tem mais coisas aqui para falar, mas eu vou encerrar com isso, até porque estamos com um tempo já. Hoje eu sei que hoje é sexta-feira, então eu vou só passar um pouquinho, vocês ficam comigo até o finalzinho, porque é importante. Veja, o Espírito Santo é o nosso parceiro ideal, né? E é dele quem procede o poder, e é dele que procede o testemunho perfeito e pleno de Jesus Cristo, e é dele que procede o poder de curar pessoas. Veja, se nós dedicarmos esse tempo, e essa é a nossa parte, como eu falei, se nós dedicarmos esse tempo para conhecer o Espírito Santo, né, para ter intimidade com Ele, para ter comunhão com Ele, para ler a palavra, né, para conhecer o que está escrito, e deixarmos mesmo que o Espírito Santo ocupe esse lugar de primazia em nosso coração, então nós vamos ser plenamente cheios de toda a verdade que vai nos conduzir até a verdade. Veja, nós vamos estar cheios das palavras de salvação que vão nos conduzir a levar essa palavra para outras pessoas para que elas então sejam salvas. Agora é preciso confiar no Espírito Santo, é preciso confiar naquilo que está escrito. Eu falei ainda há pouco sobre métodos de evangelismo, como eu falei, vou repetir, nada contra esses métodos. Mas entenda, gente, não existiam métodos de evangelismo na igreja primitiva. Aqueles discípulos
que receberam o poder do Espírito Santo vindo sobre eles em Atos capítulo 2, eles não tinham métodos de evangelismo. Isso simplesmente não existia. Agora, por que eles, como foi que eles conseguiram transtornar o inferno e transformar a vida de pessoas e causar um rebuliço, né, como a gente diz, santo, ao ponto de salvação alcançar todos os povos da sua época? Porque eles tinham comunhão com o Espírito Santo. Eles não tinham livros com métodos de evangelismo, mas eles tinham comunhão com aquele que é o próprio propagador das boas novas, aquele que testemunha acerca de Jesus Cristo. E precisamos exatamente hoje, a partir de agora, resgatar isso para nossas vidas. Amém? Podemos sim ler algumas coisas, mas sabe, melhor do que nos apropriar de métodos e metodologias é nos apropriar da comunhão com aquele que é o especialista em levar a palavra e em curar as pessoas. Às vezes nós vamos encontrar pessoas que não estão sendo curadas e elas não sabem por quê, mas o Espírito Santo, por causa da nossa comunhão com Ele, vai nos mostrar que aquela pessoa precisa perdoar alguém, aquela pessoa está presa em amargura, ela está presa em ofensa e por isso ela não consegue receber a sua cura. E aí nós, porque estamos em comunhão com o Espírito Santo, Ele vai nos falar essas coisas e nós vamos poder ministrar de uma forma inspirada para aquela pessoa, ela vai ter os olhos do coração dela abertos e vai liberar perdão, vai sair daquela prisão de ofensa e então ela vai receber a sua cura por meio da nossa comunhão com o Espírito Santo. Amém, queridos? Deixa mesmo essa comunhão ela ser a tua válvula diária, que deixemos isso acontecer, né? Você e eu também. Veja, toda a provisão de Deus ela está contida em Cristo Jesus e manifesta através do Espírito Santo para nossas vidas. Amém? Então vamos aproveitar esse tempo de comunhão com o Senhor para realmente deixar o Espírito Santo ocupar o lugar dele na nossa vida e nos ajudar a fazer o nosso trabalho e que esse trabalho seja bem feito. Amém? Então vamos buscar o Espírito Santo. Lembra disso. Quando chegar um pensamento de impossibilidade, de inutilidade, um pensamento de incapacidade de você pregar a palavra, lembra disso. Aquele que dá o perfeito testemunho acerca de Jesus, ele está em mim. E como eu estou tendo comunhão com Ele, como eu conheço a palavra de Deus que está escrita, então eu não preciso temer. Eu vou apenas lá, eu vou abrir a minha boca, eu vou me deixar ser guiado pelo Espírito Santo da verdade. Amém, queridos? Estamos numa sociedade muito plural, é verdade, né? Estamos numa sociedade muito diversificada, muitos grupos que pensam coisas diferentes demais, que pensam que têm ideologias que são tão diversas, né? De todas as formas. Mas eu sou historiador e eu posso te garantir que nos tempos dos discípulos lá na igreja primitiva, lá em Atos, a única diferença que existe da sociedade daquela época para a sociedade de hoje é a quantidade de pessoas. Hoje nós temos milhões e milhões e milhões a mais. Mas naquela época a sociedade era tão plural e tão diversificada quanto ela é hoje. Já existiam as mesmas coisas que existem hoje lá naquela época, amém? E até coisas piores existiam lá, credos, coisas, enfim, absurdamente diferentes daquilo que o cristianismo tem a oferecer, já existiam naquela época. Então eu quero te dizer, mesmo com tanta pluralidade e diversidade que existia naquela ocasião, os discípulos inspirados e movidos pelo Espírito Santo conseguiram levar a palavra de Deus e espalhá-la por todo o mundo. Então você e eu podemos fazer isso hoje, exatamente agora, nos consagrando a Ele e nos deixando ser usados mesmo pelo Espírito para levar as boas novas do Evangelho, para curar as pessoas, impondo as mãos sobre elas. É claro que hoje nós não podemos impor as mãos por causa do que está nos decretos aí dos nossos governantes, mas deixa eu te falar uma coisa, o poder ele não vai apenas se manifestar pela imposição de mãos. O poder para curar pessoas ele vai se manifestar por uma palavra que vai ser da sua e da minha boca. Amém? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã tão gloriosa, Pai, de tantas instruções maravilhosas, em que nós conhecemos um tanto mais acerca do trabalho poderoso e maravilhoso que o Espírito Santo está fazendo em nós, como indivíduos, como pessoas, e daquilo que Ele está pronto para fazer a partir de nós, através de nós, como membros desse grande corpo, que é o corpo de Cristo, espalhado por todo o mundo. Pai, que você nos inspire e nos mostre mesmo aonde você está abençoando, aonde você está querendo fazer chegar a Tua palavra de salvação, em qual pessoa você está querendo fazer chegar o Teu poder curador. Pai, que nós sejamos
guiados mesmo pelo Teu Espírito. Nós desejamos fazer isso hoje mesmo, abrir o nosso coração e sermos guiados pelo Teu Espírito para enxergar aonde Você quer abençoar. E Pai, nos dê essa oportunidade de participar dessa bênção, de participar dessa ocasião, de sermos nós os transmissores da Tua santa verdade, do Teu poder de cura e do Teu poder de salvação para alguém hoje e para alguém a partir de hoje, durante a nossa jornada contigo, Pai. Enquanto Você cuida das nossas coisas, nós cuidaremos da Sua, sabendo que todo o projeto Teu para a nossa vida é bom, agradável e perfeito. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por cada um dos meus irmãos e irmãs e declaro um final de semana glorioso, cheio da Tua presença mesmo, em paz, em alegria, desfrutando da Tua poderosa mão. Assim para mim também, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, que bênção. Obrigado por ter ficado até agora. Eu declaro shalom sobre a sua vida e vamos prosseguir.